de cada um de vocês. Sempre nós colocar as primícias. Primícia sempre significa o primeiro, né? Isso significa em todas as nossas áreas. Você sabia que tem área da nossa vida que você não quer que Deus toque? Eu sempre digo isso. Tem problema na minha vida, na tua vida, que muitas vezes o Espírito Santo já tem falado tanto, e nós insiste em não dar a Deus por primícia, porque tem coisa na tua vida que só você sabe, o pastor não sabe, o seu vizinho não sabe, talvez o teu marido, a tua esposa, o teu noivo, o teu namorado não sabe, mas você sabe. E muitas vezes nós passamos meses e meses, até anos dentro da igreja, e o Espírito Santo sempre falando a mesma coisa, e nós escuta, entra no ouvido e sai pelo outro lado aí se cumpre que a Bíblia diz que entra pelo ouvido, mas não desce o coração, para que possa compreender a mensagem do Senhor. Então, faça uma reflexão. Às vezes, você tem se perguntado tanto: Deus, por que é que minha vida não muda? Por que é que já faz tanto tempo que eu sou cristão, Deus, mas eu sinto que falta ainda alguma coisa acontecer em minha vida? Mas você já parou para pensar que é aquilo que Deus pede e você não deixa? É aquilo que Deus já tem pedido a você há muito tempo. Pare com isso, deixe disso, muda nisso, faça desse jeito. Mas nós insistimos em desobedecer a palavra de Deus. Muitas vezes Deus tem falado para muitas pessoas: deixa de orgulho, e nós continuamos com orgulho. Muitas vezes Deus tem falado, às vezes, para as pessoas: olha, muda esse caráter, né? Trate bem as pessoas, fale bem com as pessoas, e muitas vezes nós não mudamos essa situação. Nós continuamos com arrogância, nós continuamos tratando as pessoas asperamente. Tem pessoas que até dizem para Deus: se Deus me quiser desse jeito, eu não mudo, tá certo? Então, a primeira mudança que tem que haver em nós, para que haja uma libertação perfeita, para que nós dê a Deus a primícia da nossa vida, precisa que eu e você, nós nasça de novo, nós retorne, se torne como crianças. Mas nós, com um mau comportamento diante de Deus, você nunca vai conseguir estar com Deus. Você pode até passar um ano, uma semana, um mês, 10 anos, 20 anos, mas você não vai se encontrar com Deus. Porque não pense nós que Deus, Ele vai passar a mão na nossa cabeça, Ele vai cobrar aquilo que você não quer dar a Deus como primícia. Aquilo que Deus já tem pedido para você, mas você continua desobedecendo a palavra de Deus. É Deus falando: deixa de chamar palavrão, você continua chamando palavrão. É Deus dizendo: para de mentir, você continua mentindo. É Deus dizendo: deixa disso, e você continua, você não deixa, você é rebelde, você endurece o teu coração. É Deus falando. Quanto mais Deus fala, mais pior você fica. Irmão, nós temos que mudar. Se você quer ser abençoado, se você quer ter um encontro com Deus verdadeiramente, mude isso. João Batista disse: arrependei-vos. O que é se arrepender? É reconhecer e parar. Nós temos que parar de fazer besteira, nós temos que parar de entristecer o Espírito Santo, nós temos que parar de andar ao contrário, nós temos que andar para frente, nós temos que, para que Deus ele possa mudar, para que Deus possa entrar em você, colocar o Espírito Santo dentro de você, é preciso você entender que você vai ter que mudar, você vai ter que parar, você tem que se tornar uma nova criatura, você tem que deixar essa velha criatura de lado. Ou nós caminhamos, porque, entenda, todos nós estamos caminhando para o inferno. E o único caminho que tem para você não chegar lá, é uma portinha estreita. E essa porta se chama Jesus. Se nós não entrar por a porta estreita, Jesus disse que o caminho é estreito. Crente de porta larga não entra no céu. Só entra crente com a portinha bem estreitinha.
E o crente de verdade, quanto mais prova, quanto mais luta, quanto mais é para deixar as coisas erradas, mais eles falam: Senhor, que eu escuto e obedeço. Aí, viu? Mas o problema é, muitos não querem deixar o erro. E você sabia que para quem não quer deixar o erro tem um tempo determinado na igreja? Você sabia disso? Salmo 101. Não ficará na minha casa ninguém com coração mau e perverso. Se apartará de quem? De mim. Jesus dá chance para todos se libertarem. Mas quando ele percebe que você não quer, o próprio Espírito Santo, por incrível que pareça, você já não consegue mais estar dentro de uma igreja. Você não consegue mais estar na presença de Deus. Você sai da presença de Deus. Aí você pergunta: mas pastor, fulano buscava tanto a Deus, ciclano orava tanto, ciclano jejuava, ciclano pregava, ciclano orava, mas pastor se desviou, pastor saiu da igreja, pastor desistiu. Não é outra coisa, é porque estava enganando a si mesmo, não estava querendo deixar as coisas do mundo, e não dava o seu corpo como primícia a Deus. Chegou uma hora que o Espírito Santo disse basta, e aí sai da igreja. Já vi muitos pastores saindo de igreja, obreiros, já vi muitos levitas se desviando, mas sabe por quê? Porque não queriam deixar as coisas erradas, e Deus deu um tempo para eles. Olha, Deus deu tempo para Saul ou não deu? Deu, para ele se arrepender, mas ele continua insistindo nos erros. Sabe o que foi que Deus fez? Deus tirou o espírito dele de Saul, e por mais que Saul tentasse buscar ele, já não conseguia mais, e Deus disse para o profeta: não ore mais por Saul, porque eu rejeitei ele. Então olha para o seu irmão e diga: cuidado para Deus não te rejeitar, porque se Deus te rejeitar, você não consegue ficar mais dentro de igreja nenhuma. Você pode até passar uma semana e um mês, com pouco tempo sai da igreja, e sempre vai botar desculpa na igreja, no povo, em Deus, né? Para proteger, olha, aquilo que não quer deixar. Então deixa o que você tiver de deixar enquanto é tempo. Deus está dando tempo a muitas pessoas dentro dessa igreja que parar de fazer besteira. Cabe nós deixar ou não. Agora, quando acontecer de se um de vocês sair da igreja, já sabe, é o pecado. Porque o pecado é quem tira as pessoas da igreja. O pecado não deixa que as pessoas permaneçam na presença do Espírito Santo. Mas Jesus disse: quem entrará no reino do Senhor? Aqueles que têm o coração puro e suas mãos limpas. Diga glória a Jesus. Esses vão entrar, esses permanecem. Quando você vê o crente reclamar de doutrina, você já está sabendo, está desviado. Porque quem é santo, quem tem o Espírito Santo, não se aborrece com doutrina, não critica a doutrina, sempre ama a palavra, por mais errado que seja, diz: eu reconheço que eu estou errado. A palavra de Deus sempre é verdadeira, ela é pregada para me libertar e para trazer eu à presença de Deus. Então aprenda isso, que Jesus disse que as minhas ovelhas escutam a minha, mas os bodes eles rejeitam. Então Deus está dando tempo para cada um de nós dentro da casa dele. Se nós não der ouvido a Deus, uma hora ou outra, você vai ouvir: eita, fulano saiu da casa de Deus, eita, fulano desistiu, eita, fulano. Sabe o que é isso, irmão? É porque não quer dar a primícia da sua vida a Deus, não quer nascer de novo, não quer deixar aquilo. Olha, tem coisa na vida de cada um de nós que é preciso você entender que ou para, ou você nunca vai ter um encontro com Deus. Faça uma pesquisa. O rico, ele chegou para Jesus e disse: mestre, que farei eu para entrar no reino? Jesus disse: é fácil, cumpra-se os mandamentos. Ele disse: desde a minha mocidade. Ele era crente, viu? Talvez muito mais crente do que nós. Mas quando Jesus sondou no coração dele, Jesus disse: ainda te falta uma coisa. Aí Jesus, ele disse: olha, vende o que tu tens. Ele era o que? Avarento, ele amava dinheiro, mas ele dizia que amava a Deus acima de todas, que colocava Deus como primícia. Mas aí quando Jesus tocou naquela área que ele não queria que tocasse, que é o que eu estou explicando aqui, a área que ele não queria que Jesus tocasse era na sua área financeira, que era onde ele era preso, é onde ele era amarrado,
Mas quando Jesus tocou, ele virou a cara para Jesus, se aborreceu e foi-se embora. Jesus, chamando os seus apóstolos, disse: verdade, verdade vos digo, que as pessoas que amam as coisas do mundo não entrarão no reino dos céus. Então pare e pensa, onde é que você está preso hoje? Faça uma meditação. Quando chegar na tua casa, que você dobrar seu joelho, peça a Deus: Senhor, me revele onde eu estou preso, me revela o que eu estou fazendo, que está entristecendo o teu espírito. Senhor, me mostre aonde eu estou falhando, Senhor. Por que é que eu ainda não recebi o teu Espírito? Talvez você faça uma pergunta: Senhor, por que é que eu ainda estou manifestando? Faça essa pergunta para Deus. E com certeza o Senhor vai te mostrar: pastor, se eu estou manifestando é porque tem coisa que você está fazendo que está entristecendo o Espírito Santo. É coisa que Deus já tem pedido para você parar e você não para. Por isso que você reclama: mas por que é que eu manifesto direto? Não é outra coisa, é porque você não quer mudar, você não quer deixar as coisas erradas, você não quer se converter de verdade, não quer dar a primícia do teu corpo a Deus. Mas é preciso que você dê a Deus a primícia do teu corpo, porque Ele vai colocar dentro de você a presença do Espírito Santo. Então, que Deus os abençoe. Leve esse recado para casa. Pense bem naquilo que você precisa mudar. Se é arrogância, se é algo que ainda está viciado, porque não pense que vício é de cachaça não, viu? E nem de cigarro e nem de droga. Tem tanta coisa que nós somos aviciados. Nós somos aviciados a falar da vida dos outros. É verdade ou não é? Tem pessoas que não podem se sentar junto com o outro, já é falando mal da vida dos outros. É um vício ou não é? E vai levar para o inferno. É, irmão, tem tanta coisa, irmão. É tanta coisa, nós somos tão fracos, tão besta, tão fácil de ser enganado, que o diabo engana nós até com pirulito. Por isso que é preciso nós fazer uma investigação em nós mesmos, não julgar a vida de ninguém, olhar a vida de ninguém, não olhe a vida de ninguém, porque quando nós olhamos, nós estamos pior do que os outros. Olhe para a sua vida, e aí você vai mudar. E se você olhar para a vida dos outros, olhe para você não ir pelo mesmo caminho, somente. Não critique, não diga nada, cada cá vai pagar diante de Deus, cada cá, quando chegar diante do Senhor, vai pagar segundo as suas obras. Então não olhe a vida de ninguém, cuide da sua, e você vai ver que você vai ser abençoado, a sua vida vai ser muito abençoada em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.